Cinema é a arte da ilusão. Quando a gente senta ali no escurinho com aquele telão na nossa frente, a gente quer ver o quê? Mentira. A gente quer ver mentira. A realidade ficou da porta pra fora. Pode ser na TV também. Sentou no sofá, você esquece da vida. Se a gente quisesse ver coisa verdadeira, pô, a gente tava vendo um documentário, um telejornal. Não, galera, cinema é ilusão. É Velozes e Furiosos mesmo, na veia. É nave espacial com raio laser. São as pessoas vencendo os dramas do dia a dia. Tudo isso é cinema. Só que tem muita coisa falsa no cinema que a gente nem imagina que é falso. Você olha e fala assim, pô, isso é verdadeiro. Se você não tem conhecimento sobre aquele assunto, você pode até achar que é assim mesmo. É daquele jeito, tá? Mas não é não. Eu vou mostrar pra vocês agora 7 coisas que vocês já viram nos filmes, mas não funcionam na vida real. Não tenta repetir essas coisas, porque vai dar ruim pra você. Fico alerta. Hey, Nestrandes, Peter aqui. Sabe aquele teu tio que fica contando história de pescador, o tempo todo aquelas mentiras de pescador? Todo churrasco tem lorota, né? Pois é, por incrível que pareça, aquele teu tio conhece uma pérola da sabedoria, dos sábios, ok? Qual, Peter? Nunca deixe que a verdade atrapalhe uma boa história. Roteirista de cinema é tudo igual ao teu tio, eles não deixam a verdade atrapalhar o andamento do filme. Esquece verdade, o filme é filme, sacou? É por isso que no filme ninguém nunca vai ao banheiro, já percebeu? Já viu o ator parando no meio de uma trama lá do filme? Peraí que eu tenho que ir no banheiro, você não vê. Quem vai no banheiro é você que tá assistindo cinema lá, né? Ninguém fica apertado com a bexiga explodindo dentro do filme, os atores, né? Se não é importante pra história andar, então não precisa acontecer, não vai acontecer. É assim que funciona o cinema. Só que na vida real é aquilo, quando a bexiga chama, tu tem que ir. Se você fica apertado, você vai parar o que você estiver fazendo. Não tem. Pode estar no momento mais importante da tua vida. Deu dor de barriga, você vai parar. Isso é prioridade. Esse é um exemplo pequeno, né? Um exemplo óbvio, né? Mas tem muita coisa no cinema que a galera acha que é real e não é. E isso é antigo. As primeiras gravações em filme mostravam um trem chegando na estação. Quando a filmagem foi exibida pra plateia, teve gente que saiu da frente, achando que o trem ia passar por cima. Essa é a magia do cinema. Então fique esperto, não tenta repetir tudo que você vê na tela. Você vai ficar chorando com o que pode rolar contigo, ok? Então se essa introdução já abriu tua mente, capricha no like e já comenta aqui o filme mais mentiroso. O que você viu? Me conta alguma mentira muito caprichada que você já viu no cinema. Coloca aqui embaixo, vou dar coraçãozinho, vamos lá. Mais um aviso antes de começar, tá? Sempre que algum acidente grave de saúde ou acidente acontecer, busca ajuda imediatamente. Essa lista aqui é basicamente um alerta pra você não sair fazendo qualquer procedimento só porque você viu um filme numa série, ok? E agora eu tô falando sério. Você não é médico só porque você viu todas as temporadas de House. Por favor, liga pro serviço de emergência. Peça ajuda pra um parente, pra um vizinho. Então bora pra lista do que o cinema mentiu pra você. 1. Não tire um objeto que se alojou no seu corpo. Você não é o Rambo, você não é Lara Croft. Entrou um bagulho no teu corpo, uma bala, um galho de árvore, sei lá, uma faca, não tenta tirar sozinho. Ah, Pedro, mas eu vi num filme que pode infeccionar. Eu vou tirar e vou cauterizar com a chapa de hambúrguer. Não, por favor, não faz isso, ok? O maior perigo nesses casos é o sangramento. Você tira o objeto lá de qualquer jeito e o que fica? Pô, fica um buraco. Tu tirou, ficou um buraco. Vai dar ruim. O corpo humano já tem todos os buracos que precisa, tá? Não tem necessidade de mais um. A infecção, beleza, vai falar da infecção, né? Depois você resolve no hospital. Existe antibiótico pra isso. 2. Não use uma mesa como cobertura em um tiroteio. Tiroteio é coisa séria, mas Hollywood transformou qualquer coisa em proteção pro herói, concorda? O cara chega, chuta uma mesa de bar e tá protegido. É ruim pra caramba, galera, na boa, é very bad. Pode ser também que o mocinho se proteja atrás de uma porta de carro, uma geladeira, né? Não funciona. Já teve herói que se escondeu em geladeira pra escapar de explosão nuclear. Eu não preciso nem comentar esse absurdo, né? Infelizmente, em alguns lugares do Brasil, esse tipo de conhecimento é fundamental. Rolou tiroteio, se protege atrás de uma parede grossa, se agacha no chão. Bala atravessa fácil a mesa, porta de carro, geladeira, né? Dependendo do calibre, atravessa até parede também. Então fique esperto, não vai na onda de Hollywood. 3. Não corra pro hospital porque a bolsa arrebentou. A mulher tá grávida e rompe a bolsa. O que o marido faz nos filmes? Pega um carro e sai feito um louco lá pelas ruas pra levar a mulher pro hospital. Calma, galera. O perigo aí é causar um acidente de trânsito sem necessidade. É claro que cada gravidez é um caso, mas na maioria das vezes a bolsa pode arrebentar horas ou mesmo dias antes do parto propriamente dito. Isso pode acontecer. Se a grávida não tiver com contrações, não tem necessidade nenhuma de correr feito um louco. Nos cinemas eles usam esse recurso para criar tensão. É um gesto dramático, né? Por isso que no cinema fica legal. Na vida real faz parte da vida. A recomendação dos médicos, inclusive, é que seja mantida a calma. 4. Não salte como um super-herói. Apesar de toda mentirada, né, toda zoeira, o filme Deadpool tava certo numa coisa. Posar como um super-herói é uma péssima ideia, naquela posição de super-herói. Vocês conhecem a pose, tá? Não vou fazer aqui porque senão a câmera não vai pegar. O negócio foi zoado também no filme da Viúva Negra.
Enfim, se você não tiver invulnerabilidade, esse é o pior jeito de aterrissar. O risco aí nesse caso é que a maior parte do peso do impacto da queda vai todo num joelho só. O resultado? Ruptura de ligamento, fratura. E aí, você encara? O melhor jeito de amparar uma queda é pousar com os dois pés em paralelo, dobrar os joelhos e completar com um rolamento. Só que isso requer técnica, prática. Pode ver esses caras fazendo parkour aí. Você já viu alguém posando igual o Deadpool tentou fazer? Agora, o melhor mesmo é não pule, ok? 5. Não pule em um latão de lixo. Ó, já que a gente tá falando de pular, bora pra mais uma coisa que você também não deve fazer na vida, tá? Não pula de um prédio. Eu tenho certeza que você já viu um mocinho de algum filme pulando, tá? Caindo em cima de um latão de lixo e saindo de boa, já. Pá, naquele latão quadradão de lixo, né? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que aquele tipo de latão nem existe no Brasil, ok? Mas vamos imaginar que exista, ou que você viu aquela pilha de sacola de lixo no meio da rua e resolveu pular. Eu já vou avisando, eu não vou no seu enterro, ok? Não existe isso de lixo amortecer queda, por favor. Sabe o que é um monte de lixo? É um monte de lata de ferro, embalagem de vidro, pote de vidro, comida podre. Você realmente quer enfiar sua perna num negócio desse? Na melhor das hipóteses, você vai fraturar a perna e contaminar tudo com as piores bactérias possíveis. E lembrando que também não é uma boa ideia pular em cima de um toldo, né? E muito menos em cima de uma carroça com feno. Alô, Assassin's Creed, na boa, me ajuda, né? Para de dar ideia errada pra galera, né? 6. Não espere 24 horas para relatar uma pessoa desaparecida. Hollywood inventou uma regra que não existe. A pessoa some, um parente, um amigo vai na delegacia, o policial informa: não podemos fazer nada antes de 24 horas. Dependendo do filme, o policial diz que são 48 horas. É mentira! Os roteiristas usam isso para manter a trama em torno do protagonista, que vai ter que procurar a pessoa desaparecida por conta própria. Ou seja, começa você procurando. Na verdade, a polícia em qualquer lugar do mundo pode começar uma busca na hora, imediatamente. Inclusive, estatisticamente, as primeiras 24 horas são fundamentais para se descobrir o paradeiro da pessoa desaparecida. Se o policial falar isso para você, é preguiça. Ele deve ter visto algum filme lá. 7. Não soque um tubarão no nariz. Essa é a única dica que eu tenho certeza que ninguém vai passar por isso. Bem, eu espero que você nunca passe por nenhuma delas, lógico. Tirando gravidez. Gravidez tá liberado, beleza? Agora imagina o seguinte. Você tá nadando na praia, numa boa lá no mar, tá? E brota um tubarão pra te comer. Aí no desespero você puxa, né, aqueles filmes da memória e mete um socão no nariz do bicho. Tá! Vai funcionar? Não. Quero dizer, se você acertar, o tubarão pode desistir do ataque, beleza? Mas ele também pode pistolar. O problema é você acertar o nariz do animal e não aquele bocão enorme cheio de dente lá que fica bem perto do nariz. E isso embaixo d'água, naquela confusão, naquela adrenalina toda, você sem oxigênio. O melhor conselho é se informar mesmo e não entrar em água que tem tubarão, sério. Isso vale inclusive com qualquer animal. Eu sei que tem certos astros de Hollywood aí que estão socando até leão, né? Mas na vida real você vai virar comida, não adianta. Bom, eu espero ter ajudado vocês a sobreviver em situações complicadas, tá? Não fica fazendo doidice só porque você viu um filme. Cinema é pra imaginar, é pra viajar na maionese mesmo, a gente tem que entender isso. É efeito especial, é dublê, é cordinha de segurança levantando o ator, é rede embaixo. Bom, tirando Tom Cruise, né? Tom Cruise é doido mesmo, faz um bagulho ele mesmo. Eu sei voar. Notícia de última hora. Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. Mas enfim, já tinham parado pra pensar nessas coisas? Tem mais algum lance que você já viu em tudo quanto é filme aí, mas você sabe que é mentira deslavada? Ajuda, galera. Comenta aqui embaixo pra gente fazer uma lista 2 e dar os créditos pro seu comentário. Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Aqui, ó. Toca aqui nessa bola, nessa redoma. Se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente sempre vai falar de quê? De nerdice. Só de nerdice. Nada além disso. Tô contando com você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!